Olá pessoal, no vídeo de hoje falaremos sobre pós-graduação, mais especificamente sobre o ingresso na pós-graduação. E eu vou falar sobre o ingresso no mestrado, já que o ingresso no doutorado já é um outro processo e como os alunos já passaram pelo mestrado, eles já têm uma certa experiência, então fica mais fácil, né? Então o aluno que está ingressando no mestrado, ele geralmente tem muitas dúvidas sobre como concorrer, o que ele deve organizar melhor para esse ingresso. Então eu selecionei aqui alguns tópicos para que a gente possa discutir e para que eu possa dar aqui algumas dicas e sugestões para esses alunos. E o primeiro tópico que eu vou abordar e falar é a compreensão do edital. Essa é a primeira etapa que eu considero. Ou seja, todo programa de pós-graduação, quando ele lança uma nova chamada para adquirir novos alunos, ele lança um edital. E esse edital vai especificar exatamente todos os itens que o aluno deve atentar. O problema é que muitos deles não fazem uma leitura cuidadosa e terminam por deixar alguma coisa em aberto. Ou seja, a entrega de uma documentação que era importante, cumprir alguma etapa que está sendo demandada. Então, a primeira etapa é ler o edital. Então, por que não pegar o edital do ano anterior e já começar a fazer uma leitura desse programa que você tem interesse? Essa é uma boa dica, afinal de contas você já vai ganhando tempo, organizando sua documentação, seu material, fazendo as suas leituras. Então isso é muito importante, compreender o que esse edital pretende para seguir à risca. Segundo tema que eu vou abordar é a leitura dos textos recomendados. Então, a grande maioria dos programas de pós-graduação, eles indicam textos que devem ser lidos. Então, se esses textos estão lá, eles não são uma mera sugestão. É para que você, na hora da prova escrita, que geralmente é a primeira etapa ou a segunda, para que você aborde as ideias do autor. Então, é fundamental que você leia os textos. Então, além de fazer a leitura desses textos, não basta. Eu preciso mais. Então, eu sugiro que você faça isso daqui, ó, a resenha e estudo dos textos. De que maneira? Você vai pegar os textos, vai selecionar todos os tópicos importantes que são abordados no texto e vai, em seguida, elaborar a sua redação e estudar aquilo que você escreveu. Na prova, não fuja dessa ideia. Se o autor aborda aquele tema, inclua essa abordagem na sua redação. Caso contrário, dificilmente você vai conseguir êxito. Se você for partir para o senso comum, dificilmente você vai conseguir uma boa nota, tá? O que mais? Passando dessas recomendações, passamos para o próximo tópico, que é o que? A escolha do tema ou área, e também do possível orientador. Então, o que significa isso? Todo o programa de pós-graduação, ele tem lá suas linhas de pesquisa. Você precisa escolher uma dessas linhas e dentro dessa linha, onde que se encaixa o seu projeto, a sua ideia que você quer desenvolver ao longo desses 2 anos, tá? E além disso, outra coisa muito importante é que você consiga alinhar essa temática que você escolheu a esse orientador. Será que ele vai ter interesse nesse seu tema? Se esse seu tema for completamente diferente desse orientador, então provavelmente ele vai recusar, porque ele não vai querer. Então são poucos os orientadores que querem assim temas completamente inovadores, desafiadores e que ele não tenha leitura prévia, tá? Então fique atento a isso, que isso é um fator de eliminação em alguns programas. O que mais? A elaboração do projeto. Então, a elaboração do projeto, ele deve seguir à risca o edital. Se o edital diz 10 páginas, faça 10 páginas. Se é 15, 15 páginas. Se é para contar as páginas dos elementos pré-textuais, conte. Se não é para contar, não conte. Então, siga à risca o projeto. Depois desse projeto estar formulado, peça a ajuda de alguém que já faça o mestrado ou um amigo que seja experiente em projetos de pesquisa para que você não deixe nenhuma lacuna. O projeto é algo complexo, ainda mais para aquele aluno que saiu da graduação e que não teve um aprofundamento em metodologia, Então, fique atento a esse aspecto, porque o projeto também é algo que reprova bastante. Então, vamos seguir à risca, pegar um bom livro de metodologia científica, metodologia da pesquisa, para que você possa ter um bom projeto.
Um bom projeto não é só ter os elementos necessários ao projeto, mas ter uma boa pergunta, um bom problema a ser resolvido, tá? E uma temática interessante, que seja também do interesse do programa e principalmente do orientador. Tá? Próximo tema é a prova escrita. Então, a prova escrita ela vai ser baseada nos textos que foram recomendados no edital. Então, nesse dia, chegue cedo, leve a sua documentação, leve água, leve uma barrinha de cereal para que você possa estar no dia tranquilo, sossegado e possa fazer uma boa prova. Então, como você já pegou o edital com antecedência, já viu os textos, já viu que no edital novo os textos são praticamente os mesmos, as mesmas temáticas, você já ganhou tempo. Então, você vai fazer uma boa redação porque você, né, se preparou. Poucos são os programas que que não exigem uma redação. Alguns deles exigem questões que devem ser respondidas, mas a grande maioria é uma redação que você deve desenvolver. E aí o importante é não fugir do tema, citar as ideias dos autores e não ir para o senso comum. O que é o senso comum? Na minha rua, na minha família, na novela. Então, nada disso interessa. Não fuja do tema. Explore bastante as ideias do autor. Demonstre para os professores que vão ler a sua redação que você de fato fez uma boa leitura. E aí, caso você tenha sido aprovado nessas etapas, vem a famosa entrevista. O que é a entrevista? É quando a banca vai se certificar de que realmente você elaborou o projeto. Então, ele vai querer saber a firmeza com que você pode dizer sobre o seu problema de pesquisa, sobre os seus objetivos, sobre a metodologia de como realizar esse estudo. Então, é muito importante que você tenha feito o seu projeto, que você não tenha pago alguém para fazer, que é triste essa realidade, e que você esteja por dentro, né, das temáticas, dos autores que você abordou, das ideias, que você demonstre para a banca exatamente como que a pesquisa será materializada, porque você que fez o seu projeto vai saber contar como que você vai fazer para chegar na resolução do problema de pesquisa que você pensou, tá? E aí, continuando, alguns programas têm, né, a famosa análise curricular. Outros programas não, tá? Mas se o programa que você escolheu tiver essa análise curricular, então fique atento. Atento ao quê? Que tudo que você colocou no currículo, você precisa comprovar. Não adianta apenas dizer que fez o curso de tantas horas com um professor renomado se você não tem a certificação. Então, somente serão pontuados os artigos, certificados que você tiver para comprovar. Caso contrário, né? Então, por isso que é muito importante. Fez um curso, participou de um evento, seminário, peça logo seu certificado. Já aguarde, já deixe no ponto para o momento em que for precisar. E a seleção de mestrado é um desses momentos, tá? Então, fique atento a esse aspecto. E a antepenúltima temática que eu vou abordar seria aí a proficiência em língua estrangeira. Às vezes é logo no início, às vezes é no final, às vezes é eliminatória ou apenas classificatória. Na maioria dos programas de pós-graduação, essa etapa ela é uma obrigação, você tem que passar, né? Mas ela não é assim eliminatória. Ou seja, se você não passar, você pode até o final do seu curso fazer novamente e obter a aprovação, tá? Então ela não vai te eliminar do certame, mas é necessário, né, que você passe. Para que você vai fazer esse exame? Para demonstrar que você tem capacidade de leitura em outro idioma, para enriquecer a sua pesquisa com textos não só em língua portuguesa, mas também em inglês, espanhol ou outra língua que você for incluir. E a minha última dica é, caso você não tenha sido aprovado e queira muito entrar naquele programa, solicite lá a lista das disciplinas que serão ofertadas e veja a possibilidade de ser um aluno especial. O que é um aluno especial? É aquele que vai se matricular exatamente numa cadeira específica e não no mestrado inteiro. E aí ele vai se aproximando do programa, vendo se realmente aquele programa lhe interessa e como, né, funciona a dinâmica do programa. Seja um bom aluno, faça as tarefas que com certeza na hora da entrevista isso vai fazer um diferencial, né? Pode ser que te ajude bastante. No momento em que eu estou ali como professor indeciso entre duas pessoas, né, com certeza, se eu já conheço o perfil, background de um aluno, com certeza
poderá favorecer um pouco esse que já tem uma disciplina com um aluno especial. E outra coisa bacana é que você fazendo essa disciplina, quando você ingressar como aluno regular, você já não precisa mais cursar, você vai poder aproveitar essa cadeira. Olha que bacana. Então essas são as dicas que eu tenho para você e desejo sucesso, que você seja aprovado no próximo semestre ou quem sabe no próximo ano no programa de mestrado que você vai escolher. Boa sorte e até a próxima!